Boa noite. Aqui é muito bom vir. Desde a música, desde a recepção, todos vocês trabalhadores são muito respeitados na cidade de Campo Grande. Muitas pessoas vêm de outras cidades e fazem questão de vir aqui. Uma vez o pai de uma colega minha desencarnou e ele era ateu. E aí a Fabi falou assim, Ana Paula, eu queria que você fosse no velório, né, para dar uma força lá. Eu falei, não, tudo bem, a gente foi, ficamos lá. E aí ela falou, olha, meu pai era ateu, mas ele pediu que no dia que ele desencarnasse para a gente tocar essa música. E é essa música que o coral cantou, a última, Nossa Oração. Que ela é uma versão, né, do Frank Sinatra que canta, e aí tem uma discussão que dizem que é outro compositor, mas enfim. No dia do desencarne do Senhor tocou essa música. E o que a gente exalta? Que nós, todos nós trazemos na nossa intimidade a presença do Senhor. Não tem como ser diferente, mesmo que eu seja ateu, que no caso do Senhor ele era ateu, né? Mas ele era de uma bondade no seu cotidiano, de uma entrega. E aí a gente começa a questionar os conceitos que nos são passados sobre Deus. E é interessante porque às vezes a gente faz parte de um grupo, de um segmento, e a gente discorda às vezes de algumas coisas que acontecem ali no grupo, no segmento, porque tudo é relacionamento, não é? Qualquer grupo, todo segmento, a casa cristã espírita, a igreja, os templos evangélicos são feitos de pessoas. Mas cada um de nós damos uma interpretação. E qual que é a interpretação verdadeira? Esse muitas vezes é o questionamento que nós fazemos, né? Qual que é a interpretação verdadeira? A interpretação verdadeira é aquela que Deus vai tocar no seu coração. É aquela que mesmo que às vezes a gente se sinta desconfortável, a gente continua indo. Que é o caso desse senhor. Mesmo ele não acreditando, ele pediu, olha, eu quero que no dia do meu desencarne toque essa música. Nossa Oração. E aí você começa a refletir tantas coisas, né? Você começa a perceber que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, que às vezes a gente desconhece. Mas quando a gente segue o coração, que é aqui que Deus nos fala, as coisas fluem. Então eu sou capaz de participar de um grupo, mesmo que eu discorde, eu sei que eu preciso estar ali, porque algo maior me leva para esse lugar. E quando encerrarmos o nosso trabalho nesse grupo, Deus também vai nos falar. A providência divina vai atuar. E é isso que é interessante a gente perceber nas obras de André Luiz, por meio da psicografia de Chico Xavier, que ele fala assim, a providência divina, ela atua, tudo, né? Tudo, a providência, Deus vai intervir num plano maior. Agora nós precisamos estar previdentes, ou seja, nós precisamos estar preparados, com precauções, com planejamento. E olha que mesmo assim, às vezes as coisas não são do jeito que nós planejamos. Mas a providência de Deus vai intervir. Pode ter certeza disso, né? Então, isso é importante a gente ressaltar, porque dá um conforto, dá um alívio no nosso coração, porque daí a gente percebe que nada é por um acaso. Tudo tem um propósito. Nós podemos ir em outras casas cristãs, mas o nosso trabalho é aqui. O nosso trabalho é aqui.
Talvez futuramente será em outro lugar, mas por enquanto, no presente, o trabalho nosso é aqui. Porque as pessoas depositam uma confiança nesta casa, pessoas que vocês nem conhecem, né? Mas que têm no pensamento aqui como porto seguro. Então nós trouxemos para essa reflexão da noite, do livro Ação e Reação, de André Luiz, da psicografia de Chico Xavier. É muito interessante esse livro, porque já no próprio nome ele nos traz uma reflexão. Ação e reação. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Toda a nossa ação, ela tem uma consequência. E aqui no livro, André Luiz ele vai falar bastante para nós, né? Que nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso é um alívio, um consolo, até mesmo para o grupo no qual eu estou inserida, mesmo que eu discorde, eu sei que a minha ação tem uma reação positiva, porque eu faço com o coração. Eu faço com a verdade, que eu sou capaz de falar para o outro, sem tampar os olhos, sem receios, porque eu estou sendo verdadeira. Então é o que está no meu coração. E essa é a temática do livro, ação e reação. E aqui é interessante porque André Luiz, ele vai juntamente com um colega dele, o Hilário, eles vão para um lugar chamado Mansão Paz. É uma colônia que fica numa zona sombria, né? Essa Mansão Paz, ela é tutelada, ela é supervisionada pela colônia Nosso Lar. Então ela fica numa área intermediária entre a crosta planetária, entre aqui, né, o planeta Terra, e a colônia Nosso Lar. E quem que vai ser abrigado? Quem que é acolhido lá? Espíritos que desencarnam, mas que não trazem mais dentro de si a revolta. Eles têm fixações mentais, cristalizações, né? Sofrem obsessão, mas eles não causam mais, não tem mais a revolta. E por que é interessante a gente destacar isso? Porque quando o André Luiz ele chega na Mansão Paz, nessa instituição, eles estão ali acolhidos, mas ele vê que fora da instituição há muitos espíritos pedindo um abrigo ali dentro. É semelhante, quem assistiu o filme do Nosso Lar, aquela senhora que chega, que bate a porta, e aí o Clarencio, né? Ele fala assim, o que a senhora deseja? E ela fala assim, eu sou um espírito sofredor, eu gostaria de entrar, vocês não acolhem? E aí o André Luiz, ele fala sim, aí o Clarencio fala, não, espera, olha direito para ela, está lá no filme, né? Ela traz pontos, que são os miasmas, né? Os vampiros, né? Vampirismo, ela sofria de bacilos, vampirismo, porque na Terra, quando encarnada, ela cometeu muitos abortos. Então, esses espíritos desencarnados a obsidiavam. E ela vai buscar um abrigo dentro da colônia Nosso Lar. E o André Luiz fala assim, mas por que não vai acolher? Aí o Clarencio fala, e é esta fala aqui do livro também, que quando o André Luiz fala assim, mas são espíritos sofredores que querem adentrar a colônia, por que não podem? Por que vocês não abrem as portas? E aí é Druso, né? O instrutor desse livro é Druso. Ele fala assim, não. Porque para o espírito ser acolhido aqui nesta colônia, que também é o caso de Nosso Lar, a pessoa precisa mudar o pensamento. E é interessante que lá em Gênese, de Allan Kardec, ele vai falar também isso para nós. O meio está em relação com a natureza dos seres que nele tem de viver.
Eis porque não podem sair do meio que lhes é peculiar à natureza. Ou seja, para eu receber esse acolhimento em instituições sérias, eu até chego lá. Mas para eu permanecer ali, eu preciso mudar a minha natureza. Eu preciso vencer, elevar, não mais ser revoltada. Eu preciso mudar a natureza íntima em mim. Por isso que alguns espíritos, né, nós sabemos, eles são até trazidos aqui, mas não adentram da porta para dentro. Mas, se eu estou aqui, e aqui nós somos abrigados, nós recebemos o passe, o tratamento. Mas quando eu sair daqui, se o meu pensamento não se manter elevado, esses espíritos que me aguardam ali fora, voltam tudo comigo. Olha que interessante. Então isso não é privilégio, porque esse conhecimento do mundo dos espíritos, que não é um conhecimento espírita, é um conhecimento que os espíritos nos trazem e se adequam a todos os caminhos religiosos, né, com outras denominações, mas que o conhecimento é o mesmo, porque é universal. Nós que temos esse esclarecimento, será que nós já mudamos a nossa natureza íntima? Será que a gente vibra numa frequência elevada? Será que você, eu, nós, não somos, temos esse instrumento, essa condição de tocar o coração desses espíritos na transformação que começa em cada um de nós? Porque aqui no livro, né, conta vários casos de espíritos que desencarnam, ficam, nem todos são acolhidos na mansão paz, mas eles ficam atormentados. Então desencarnaram por meio de vícios, por meio da avareza, e continuavam alimentando, né, esse pensamento da posse, do poder, da matéria. São espíritos que não têm nem a consciência ainda que tinham desencarnado. Tamanho apego à matéria. E o que os mantém vivo? Aqui que é interessante para nós, sobretudo para nós trabalhadores mediúnicos. Os que mantêm, o que os alimenta, são o pensamento. É o pensamento. Por isso que manter o pensamento vigilante requer trabalho, mas ao mesmo tempo é educativo. Tanto para nós, para cada um de nós, tanto para aqueles que nos acompanham. E aí vai chegar um momento que aquele obsessor, aquele espírito que mantinha uma relação íntima comigo, fala, realmente essa pessoa está no propósito de mudança. Nos deixam e vão buscar outras. O livro vai falar disso. Só que interessante que o livro também ele fala de algo muito peculiar, que é o desejo central. Que nós temos um desejo central. Ou para o bem, ou para o mal. Aqui vai descrever uma situação de um encarnado que nutria um apego à matéria. Ele tinha uma fazenda, né? E ele, muitas vezes, ele era muito avarento com a família, porque ele não queria se desfazer daquele dinheiro. Então os espíritos, né, que vibravam nessa mesma frequência, começou a obsidiá-lo. Num tal ponto que ele ficou subjugado. O que é isso? Ele já não tinha mais força de vontade, só reclamava. Ele era guiado por esses espíritos. E aí o André Luiz ele fala assim, mas o que é isso?
E aí o Druso, que é o instrutor do livro, vai falar: isso, André Luiz, é o desejo central que todos nós nutrimos na nossa intimidade. No caso desse rapaz, é o apego à matéria. Então, enquanto ele não mudar a natureza íntima dele, os espíritos que ele atrai serão esses. E aí, o tempo, né? Esse pensamento fixo, essa cristalização, ele vai perdendo, então, o ânimo. E a gente vê muito isso hoje no modo de viver das pessoas. Perder o ânimo, não ter vontade de fazer quase nada. São levadas. Quais são os espíritos que se aproximam dessas pessoas? E aí a gente vai trazer uma reflexão para nós. Quais são os espíritos que eu permito se aproximarem de mim? Olha que interessante. Então a gente vê que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Toda a nossa ação tem uma reação. Ou, né, como aqui o livro fala, que é a lei de causa e efeito. Então nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E é interessante que também aqui no livro ele vai falar da reencarnação retificadora. Então são espíritos que desencarnam, os que são acolhidos nessa mansão paz, logo que despertam, eles têm a oportunidade da reencarnação retificadora, reparadora. E aí nós vamos lá no livro dos Espíritos, que é a obra, né, de Allan Kardec, que é a base do Espiritismo. E aí Kardec vai fazer o seguinte questionamento na pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então tem uma diferença entre encarnar e reencarnar, né? Cristo Jesus encarnou no planeta Terra, ele não reencarna mais, ele não precisa mais. Por quê? Porque está já na condição de espírito puro. Mas nós, quando fomos criados, e nós não sabemos quando nós fomos criados, nem a espiritualidade superior sabe, né? O que nós sabemos é que nós somos criados simples e ignorantes. E olha que interessante que é a resposta que a espiritualidade nos traz. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, ou seja, uma prova. Para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as mudanças da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Interessante que a espiritualidade fala assim: Deus lhes impõe, é uma ordem. Então não tem mais essa história de falar assim: ah, mas eu não pedi para nascer. Porque Deus tem um propósito na sua vida, na vida de todos nós. E Deus impõe para cada um de nós uma tarefa, uma missão. Esse é o objetivo da nossa existência, da nossa criação. Deus nos dá, impõe uma tarefa. Para uns é uma missão, para outros é expiação. Interessante, né? Porque quando nós somos criados, como que a gente pode falar que a gente já tinha uma missão e uma tarefa? E aí Kardec, lá na questão 166, aqui sim, ele vai falar da reencarnação. Como pode a alma, o espírito, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? E a espiritualidade vai responder: sofrendo a prova de uma nova existência.
Então, para que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para aprendermos esse caminho de nos aperfeiçoarmos, porque perfeito somente Deus, não é? Nós temos essa condição de nos aperfeiçoarmos. E olha que interessante, se quando nós fomos criados espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, simples no sentido de não termos conteúdo. Vivíamos, né, isso aí é histórico, nós vivíamos baseados pelo instinto, no instinto da sobrevivência, não éramos organizados em família, em sociedade. Isso foi com o tempo. Esse conteúdo foi sendo adquirido com o tempo. Ignorantes no sentido de desprovimento do conhecimento. E agora fica a pergunta: será que eu ainda sou um espírito simples e ignorante? Será que a minha existência não me dá conteúdos? Será que eu não tenho acesso a um conhecimento? Qual conhecimento? Do Evangelho de Jesus? E aí a gente vai ver o porquê que eu estou inserida num grupo, o porquê que eu faço parte, porquê que as pessoas, eu me relaciono com as pessoas, porquê que eu estou inserida numa família. Talvez seja uma tarefa, uma missão. Talvez seja uma expiação. E talvez sejam as duas coisas: tarefa e expiação, e prova, e resgate. Então nós vamos dando conteúdo e forma às nossas conquistas espirituais, que irão conosco. E olha que interessante, porque se no início nós não sabemos quando nós somos criados, nós sabemos que o nosso fim, o nosso retorno para Deus, nós não chegaremos simples e ignorantes. Nós chegaremos com conteúdo, nós chegaremos com conhecimento, e aí nós temos Cristo Jesus como modelo e guia da humanidade. Está aqui no Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta qual que é o modelo e guia mais perfeito que Deus enviou à Terra? Jesus, que já alcançou essa condição de espírito puro, ao qual nós também estamos destinados. Por isso da importância do tempo, por isso da importância do sentido e significado às coisas que nós damos nessa atual existência, porque senão eu posso perder tempo. Senão eu posso ter essa minha existência inteira sem ânimo, sem vontade de fazer as coisas, agindo somente instintivamente. Talvez eu não responda nesta existência, mas pode ter certeza que Deus está vendo e no momento oportuno nos dará a condição da reparação. Então nós vamos percebendo que quando nós, isso aqui é uma chave que muda a nossa existência, a nossa vida. Quando nós acessamos a nossa consciência, aí começa uma diferença na nossa vida. Porque já não é mais o outro que me julga, sou eu. Então não é o outro que vai falar para mim: por que você não está vindo no trabalho mediúnico? Por que você está agindo dessa forma com determinadas pessoas? É a minha consciência. Por isso que eu fico de consciência tranquila quando eu ajo com a verdade. O outro está me julgando, o problema é do outro, não é meu. Porque eu já ajo, já tenho as minhas ações regidas pela inteligência. Tem um caso tão claro para nós, né, do Chico Xavier. A senhora vai procurá-lo lá na fazenda onde ele trabalhava, na fazenda modelo, e queria ser atendida ali, naquele momento. E ele fala assim para ela, muito educadamente: olha, eu não posso atender a senhora aqui é meu trabalho. Vai à noite no centro espírita, lá sim
Lá é um local adequado, apropriado, aqui eu não posso. E a senhora vai embora muito contrariada. Então, à noite ela vai no centro e quando ela chega, né, e nós sabemos que as pessoas, assim, iam muitas pessoas, igual aqui o Centro Espírita Emmanuel, vão muitas pessoas, mas ela desrespeita e chega na frente do Chico e fala, eu vim, e o empurra. E o Chico Xavier, então, mentalmente fala com o Emmanuel assim, você está vendo? Eu não posso atendê-la, olha o que ela me fez, né? Desarmonizou, como? E Emmanuel, então, naquela disciplina dele, fala assim, você irá atendê-la sim, com todo o seu amor e caridade, porque você tem a razão, ela tem a necessidade. Eu, nessa minha atual existência, nas minhas ações, será que são todas precedidas somente por necessidade, ou eu já consigo agir com razão, com inteligência? E aqui no livro, né, Ação e Reação, ele também vai falar isso para nós. O instinto é muito importante, é o que nos fala no coração, mas nós precisamos elaborar o instinto. E quando nós elaboramos, quando nós vamos dando conteúdo à nossa existência, nós vamos dando forma, nós vamos agindo com inteligência. Então nós vamos fazendo escolhas. E quando nós fazemos escolhas, nós deixamos algumas e priorizamos outras. Agora, quando eu faço com a consciência, a minha ação e reação, ela tem um motivo de ser. O que me deixa de uma maneira consciente daquilo que eu estou fazendo. Então, o trabalhador mediúnico, ele tem muita importância. Porque nem todo mundo, eu não estou querendo assumir os compromissos da minha vida. Eu preciso do trabalhador mediúnico me dar o passe. Daí a sua importância na preparação, na previdência. Porque o trabalho maior é de Deus, né? Nós sabemos. A providência divina se manifesta. Eu preciso estar previdente. Eu preciso estar preparada para receber e estar em sintonia. Porque é da minha escolha também. Escolher quem eu quero que me acompanha. Bons espíritos ou espíritos ainda zombeteiros. Então, nós encerramos a nossa reflexão com uma história do médium Eurípides Barçanufo. Interessante que Eurípides Barçanufo, ele não era espírita, né? Ele foi depois, na sua caminhada, se tornando espírita. Mas esse é um caso que Chico Xavier conta. Eurípides, certa noite, ele se deitou, fez a prece e ele se viu em desdobramento astral, espiritual, né? Então ele vai se elevando, então ele se reconhece, ele se vê numa campina, num lugar muito bonito, verde, assim, uma harmonia, uma paz, e ele vai caminhando naquele lugar, e aí ele vê uma pessoa lá distante, ele fala, ai que bom, tem alguém aqui, né? E ele vai de encontro àquela pessoa. Quando ele vai se aproximando, ele se percebe diante de Jesus. E naquele momento, então, ele para. Ele tem vontade de seguir, mas não consegue. Tem vontade de voltar, mas uma força dentro dele falava assim, não, aproveita a oportunidade. E então ele se deixa guiar e ele vai. Quando ele se aproxima um pouquinho mais de Jesus, ele percebe que Jesus está chorando. E aí então ele fica naquela, não sabe o que fazer, o que falar, né? E aí ele fala assim, mestre, choras? E Jesus não responde. Aí Eurípides, né, na dúvida se tinha sido ouvido, ele fala, Jesus, por que choras? Então naquele momento Jesus olha bem para ele e Eurípides fala assim, mestre, o senhor chora
pelos descrentes do mundo, por aqueles que não conhecem o seu evangelho? E Jesus fala assim: não, meu filho, por esses eu tenho muito amor. Eu choro por aqueles que conhecem o evangelho, mas que não colocam em prática. Então, nesse momento, Eurípides fala, ele retorna ao corpo e trabalha conosco até hoje. E é assim você também. Você tem a condição de trabalhar aonde você está inserido, na providência de Deus. Que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.